Minha mãe, meu pai, meu casamento. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o modelo de casamento que a gente tem baseado no modelo dos nossos pais. Os nossos pais são o primeiro modelo de casamento que a gente tem e que a gente acompanha, essa relação entre o pai e a mãe, e esse modelo ele interfere de uma forma absurda e incalculável nas nossas escolhas amorosas. Então hoje eu vou usar aqui os bonequinhos que a gente usa nas constelações individuais para explicar um pouquinho mais, de uma forma mais didática para vocês, como funciona isso e como é importante a gente olhar para a relação dos nossos pais e perceber se a gente está ou não repetindo um padrão que às vezes a gente quer repetir, às vezes a gente não quer repetir. Então, temos aqui o nosso pai, temos aqui a nossa mãe. Esse é o primeiro modelo que a gente tem, que a nossa história tem sobre relação de casamento. É o primeiro casal que a gente tem contato, são os nossos pais. E aqui está você, olhando para esses pais. Olhando para esses pais que são tudo para você, né? O seu pai e a sua mãe que te deram a vida. E você não só está conectado como filho, mas também como observador dessa relação entre eles, mamãe e papai. E esse formato de relação entre eles, a forma como eles se relacionam entre si, vai ficar marcado aqui dentro de você, para que quando você cresça, você tenha a tendência a reproduzir ou mais o lado da mamãe ou mais o lado do papai. Então, um exemplo. Digamos que mamãe seja autoritária. Ela que manda em tudo, ela que controla tudo, a última palavra é sempre dela. E papai seja uma pessoa mais passiva, daqueles que, nossa, dá uma boiada para não entrar numa briga, é uma pessoa mais calma, mais tolerante, que procura ficar bem, mas até demais, de uma forma até um pouco apática às vezes. Você aqui, o filho, tem uma tendência a olhar para o papai ou se identificar com o papai, eu fico igual ao papai, ou ao contrário, eu não quero ser como o papai, papai é muito passivo, eu vou me identificar com a mamãe. Isso, gente, importante dizer, isso é feito de forma completamente inconsciente. Você só tem consciência disso se tem muitas vezes em terapia, porque senão você passa a vida inteira sem perceber que você está reproduzindo essa relação, ok? Então vamos imaginar que você se identificou com o papai, que é uma pessoa mais passiva, mais calma, mais apática, ok? Muito bem, você cresceu. Então vamos aqui, vou ter que trocar de cor aqui o bonequinho. Você cresceu. Você também virou um adulto. Qual é a sua tendência? A sua tendência é buscar uma mulher parecida com a sua mamãe, porque você se identificou com esse padrão. Então você vai buscar uma mulher que é tão autoritária, tão controladora quanto a sua mamãe. E você vai reclamar dela ser assim, enquanto você não entender que você é que buscou uma pessoa com esse perfil. Por quê? Porque essa pessoa te lembra a sua mãe, que é tudo para você. Então, como é que fica essa relação? Eu espero de você que você reproduza aquilo que eu tenho com a minha mãe, aquilo que o meu pai teve com a minha mãe. Quando a gente escolhe um parceiro para se casar, a gente ainda não tem noção o que é um casamento, né? Um casamento a gente vai descobrindo conforme a gente se casa, vai convivendo e vai percebendo como é a pessoa. E essa construção, ela também tem muito de inconsciente, porque veja, a parceira que você escolheu também viveu o mesmo processo. Ou ela se identificou mais com a mamãe dela ou com o papai dela. Então aqui no caso dela, quem era dominante era o papai dela. O pai dela era dominante, a mãe era mais apática, mais submissa. E ela se identificou com o pai, porque ela olhou para a mãe e falou: minha mãe sofre, eu não quero sofrer como a minha mãe, eu quero ser diferente. E para que eu seja diferente, não seja como ela, eu fico parecida com o meu pai. E parecida com o meu pai,
eu também vou buscar um homem parecido com a minha mãe. E assim se forma um casal. Ah, Silvia, mas isso é equilibrado? Isso é saudável? Não, meus queridos, isso não é o modelo mais saudável, mas isso é o que acontece em 99,99% dos casamentos. A grande maioria não se trata. No vídeo anterior eu falei sobre isso, né? Primeiro a gente tem que se resolver aqui, para depois ficar bem aqui. E não é isso que as pessoas fazem. As pessoas não pensam nisso, não investem nisso. Então elas vão para essa relação aqui, ainda identificadas com os pais, ainda buscando algo que faltou aqui. E por isso muitos casamentos são desequilibrados, muitos casamentos adoecem, muitos casamentos acabam, porque as pessoas não tratam de se tratar antes de estar com o outro e antes de fazer uma família com o outro. Quando um casal decide se casar, é muito importante que eles se façam algumas perguntas. Por exemplo, por que eu estou casando? Ah, eu estou casando porque eu já tenho 30 anos e eu queria ser mãe e eu estou passando do meu período fértil aí de poder ser mãe, então eu preciso casar logo. Então eu pego o primeiro que aparece e falo, vai com você mesmo que tá bom, vamos lá, o importante é casar. Então essa mulher não está escolhendo um marido, ela está escolhendo alguém que dê para ela um filho, que é o sonho dela. Então ela não vai olhar para esse marido, porque esse filho vai entrar, isso eu vou falar no outro vídeo, e ela vai olhar para o filho e o marido vai ficar esquecido aqui, ok? Ou eu tô casando porque eu tenho muito medo de ficar sozinha. Esse medo de ficar sozinha pode vir, por exemplo, de uma relação do pai, que o pai morreu, por exemplo, e a mãe criou essa filha sozinha. E ela tem um medo que é o medo da mãe, não é o medo que é dela. Ela importou para ela o medo da mãe, da solidão. E ela leva esse medo para essa relação. Então é assim, nem sei se eu gosto muito de você, mas você me parece uma pessoa que não vai me deixar sozinha. Então eu fico com você, porque antes com você do que como a minha mãe, sozinha e sem ninguém. Ou o desejo de encontrar um provedor, por exemplo, né? Meu pai provinha minha mãe não fazia nada, minha mãe teve uma vida ótima. Ou o contrário, minha mãe que teve que trabalhar, minha mãe que proporcionou tudo para nós, porque o meu pai não podia trabalhar. Então eu, que me identifico, não quero viver a mesma coisa que o meu pai, quero viver a mesma coisa que a minha mãe, eu quero alguém que me provenha, alguém que me traga uma vida boa, uma vida confortável. Quando ela busca um provedor aqui, o que ela está fazendo? Ela está proporcionando uma relação de desiguais. Ela se coloca aqui embaixo e coloca o parceiro aqui em cima. Ele como se fosse o responsável por ela. Quando ela estabelece essa relação desigual, ela já está matando o casamento aqui. Porque no casamento não há desigualdades. O casamento é uma relação de parceria entre dois iguais. Quem é maior que você são os seus pais. Então, o seu pai e a sua mãe, aqui atrás de você, são sempre maiores que você, né? Aqui os pais, liga para o improviso aqui, gente. Os pais são maiores que o moço aqui. Se você coloca o teu marido nessa situação, você está colocando o seu marido na altura dos seus pais. E aí o que acontece nessa relação de um casamento que não é entre iguais? Ele vai acabar, ele vai morrer fatalmente, ou ele vai adoecer, ou ele vai virar uma traição, alguma coisa vai acontecer, porque não tem saúde nessa relação quando você está falando de pessoas que são parceiras em níveis tão diferentes. Então essa é a posição de uma parceria de casal. Somos iguais. Nossos pais, sim, são maiores que nós, mas nós somos iguais. Uma outra coisa, então, quando você está alerta para não querer repetir o que aconteceu aqui, você tem que aprender a gerenciar suas expectativas com relação ao outro. Então, eu espero do outro isso e aquilo. Não espera nada. De preferência, zere as suas expectativas.
Quando você espera que o outro te faça feliz, você está dando um poder para ele que não é dele, é seu. Quem tem que te fazer feliz é você e não o seu parceiro. Então, quando você joga para o outro uma expectativa grande e vice-versa, isso também tende a ser um fracasso. Porque o outro fica com um peso muito grande na mão, que ele tem que suprir a tua expectativa. Ele não é teu pai e tua mãe para suprir a sua expectativa, né? Nem os seus pais têm que suprir a sua expectativa, porque eles já te deram a vida e mais do que isso, o que mais você quer? Então, a gente não tem que jogar em cima de ninguém expectativas. O ideal é o quê? A gente zerar a expectativa. Eu aceito de você o seu melhor. E isso já me satisfaz. Porque o que me falta, eu mesma me dou. Eu aceito de você o seu melhor. E isso me basta. Porque o que me falta, eu mesma me dou. Olha que coisa linda. Olha que relação estável. Olha que relação equilibrada. Olha que relação entre dois adultos. Isso é uma relação de casal que a gente diz que é saudável. Porém, eu acho que é importante dizer que quando eu caso com ela, eu caso também com o sistema dela. Quando eu caso com ele, eu caso também com o sistema dele. Então é muito importante que eu olhe para ele e diga para os pais dele. Esse diga eu estou dizendo é na alma, tá, gente? Não é dizer de verdade, não é pegar um telefone e ligar, nada disso, tá? É dizer, eu aceito vocês, eu reverencio vocês, eu respeito vocês como vocês são, pela vida que vocês produziram para o fulanito. Porque vocês fizeram o melhor de vocês. E ele também diz para os seus pais a mesma coisa. Eu aceito, eu reverencio toda a educação, toda a forma que vocês escolheram para criar a fulanita. Porque ela recebeu de vocês o melhor e isso basta. Então, quando você olha para essa criatura e reconhece a vida que ela recebeu dos pais dela sem julgamento e vice-versa, essa relação tem muita chance de ser uma relação com muito futuro, um futuro muito bom. Então, esse vídeo eu fiz para você perceber a importância que tem a família de origem na relação de um casal. A importância que tem se resolver com os próprios pais para estar presente numa relação como adulto. A importância que tem que o outro que você escolhe, o seu parceiro, respeite e reverencie também os seus pais, sem julgamentos, sem julgamentos. A importância que tem você não ter expectativa em cima do parceiro. Gente, casamento é um negócio muito difícil, muito difícil. Então eu estou fazendo alguns vídeos aqui para dar para vocês algumas pistas para que vocês possam aí olhar para a sua relação e trazer mais saúde para essa relação. Ou, se tiver difícil fazer isso sozinho, que vocês entendam que essa procura por ajuda é uma procura que vai reverberar no seu sistema, não só na sua vida amorosa, não só no seu casamento, como também na vida dos seus filhos, que claramente vão reproduzir a relação que vocês têm também, você e a sua esposa, você e seu marido, ok? Então vamos olhar para esse sistema todo, né? Trazer mais saúde para eles, porque esse é o nosso papel aqui, tentar evoluir, tentar melhorar as nossas relações, melhorar e trazer estabilidade para os nossos relacionamentos, ok? Obrigada e até o próximo vídeo.